Algo estranho aconteceu comigo, e ninguém acreditou quando contei. Na verdade, a maioria riu. Alguns disseram que era estresse. Outros falaram que floresta mexe com a cabeça de quem fica tempo demais sozinho. Eu nem teria acreditado, se não tivesse sentido o chão se mover sob meus pés. Na época, eu trabalhava como auxiliar ambiental numa reserva afastada, uma área de floresta densa, úmida, onde o sol mal tocava o chão. As trilhas eram pouco usadas, engolidas pela vegetação, e havia quilômetros de mata fechada em todas as direções. Meu trabalho era simples: verificar armadilhas ilegais, observar marcas de caça, registrar movimentação animal. Nada heróico, nada perigoso. Era o tipo de lugar onde o maior risco era uma queda numa encosta molhada, ou uma cobra que você só percebe quando já está perto demais. Naquela semana, eu estava sozinho. Meu parceiro tinha sido deslocado para outra área, e eu ficaria responsável por um setor específico da floresta, um trecho antigo, pouco monitorado, conhecido por solo fofo, raízes expostas e pequenas elevações estranhas, como se o chão tivesse sido empurrado de baixo para cima várias vezes, e depois abandonado assim. Os moradores próximos chamavam aquele lugar de terra cansada. Diziam que o chão ali nunca ficava quieto, que às vezes afundava, às vezes inchava, às vezes sumia. Eu ria disso. Na primeira manhã, tudo parecia normal. O som constante dos insetos criava um zumbido contínuo, quase hipnótico. O vento passava pelas copas altas, fazendo a floresta render lentamente. O cheiro de terra molhada era tão forte que parecia grudar no nariz. Caminhei por horas sem encontrar nada fora do comum. Até que o chão cedeu. Foi rápido. Um estalo seco, quase imperceptível, e meu pé afundou alguns centímetros na terra. Nada grave. Acontecia o tempo todo em áreas úmidas. Mas quando puxei o pé, senti algo se mover. Não um deslizamento. Não lama. Algo vivo. Recuando. Afastei o pensamento na hora. Disse a mim mesmo que era só impressão. A floresta prega peças em quem fica atento demais. Continuei andando. Foi então que vi o primeiro buraco. Não era uma toca comum. Era grande demais. Largo demais. Perfeitamente circular. Parecia menos uma escavação. E mais o ponto exato onde algo tinha afundado no chão, como se a terra tivesse engolido aquilo inteiro. A borda não estava quebrada. Não havia terra espalhada ao redor. Era limpa, organizada, errada. Me aproximei devagar. O buraco era fundo, escuro demais para ver o final. O ar que vinha de dentro era quente e cheirava a raiz triturada. Olhei ao redor esperando ver rastros. Não havia pegadas. Não havia marcas de arrasto. Nenhum galho quebrado. Só terra revolvida, ainda fresca. Ajoelhei para fotografar. Foi quando ouvi um som seco atrás de mim. O chão estalou de novo. Virei rápido, esperando ver um animal fugindo, talvez um tatu, um porco do mato. Não havia nada. Mas o solo, a poucos metros de distância, tinha se elevado levemente, como se algo tivesse passado por baixo, e seguido adiante. Fiquei parado por alguns segundos, sentindo o coração acelerar sem saber exatamente por quê. A floresta voltou ao normal rápido demais. Insetos. Vento. Silêncio confortável. Guardei o celular. Anotei o ponto no mapa. Disse a mim mesmo que voltaria depois com mais calma. Mas, enquanto me afastava, tive uma sensação estranha. Como se o chão estivesse esperando eu sair de cima dele. Nos dias seguintes, os buracos começaram a aparecer em lugares diferentes. Sempre longe das trilhas principais. Sempre em áreas onde o solo parecia ceder sob os pés, como se estivesse cansado de sustentar peso. No começo, era um por dia. Depois, 2. Em certo ponto, parei de contar. O estranho não era só o tamanho. Era o tempo. Eu marcava um ponto no mapa pela manhã, fotografava, anotava a profundidade, circunferência. E quando voltava à tarde, o buraco já não estava mais lá. Não tinha sido coberto por folhas. Não tinha desmoronado. Ele simplesmente não existia. O chão estava fechado, liso demais, como uma cicatriz recente. Mas quando eu pisava ali,
A terra afundava alguns centímetros, quente, viva. Se eu ficasse parado tempo suficiente, sentia uma vibração fraca, ritmada, como uma respiração profunda vindo de baixo. Na terceira noite, acordei com um som estranho. Não eram passos. Não eram galhos quebrando. Era algo contínuo. Baixo. Um arranhar abafado, como unhas grossas raspando madeira molhada. O som vinha de baixo da barraca. Levantei num pulo, o coração disparado, e iluminei o chão com a lanterna. Nada. Mas, aos poucos, o som se afastou, como se tivesse percebido que eu estava acordado. Na manhã seguinte, encontrei o primeiro sinal de ataque. Uma árvore jovem estava caída, as raízes completamente expostas. Não arrancadas de cima para baixo, mas empurradas para fora, como se algo tivesse passado por baixo delas com força demais. O tronco tinha rachaduras recentes. A terra ao redor estava revolvida, ainda quente. Mais adiante, encontrei marcas estranhas. Não eram pegadas. Eram sulcos largos, irregulares, que desapareciam no chão de repente. Enquanto fotografava, senti o solo vibrar de novo. Desta vez, mais forte. Me afastei instintivamente, e fiz isso no exato momento em que o chão onde eu estava afundou de uma vez, como se algo tivesse tentado emergir, e desistido no último segundo. A terra se fechou logo depois. Fiquei alguns minutos sem conseguir me mexer. Naquele dia, comecei a perceber um padrão pior. Os buracos não surgiam aleatoriamente. Eles apareciam onde eu tinha estado antes. Onde eu tinha parado para notar algo. Onde eu tinha montado a barraca. Onde eu tinha descansado. Era como se aquilo estivesse refazendo meu caminho. Por baixo. Na quarta noite, o ataque foi direto. Eu caminhava por uma área de raízes expostas quando ouvi um estalo alto, seco. O chão à minha esquerda se elevou bruscamente, jogando terra e folhas para cima. Algo se moveu ali, rápido demais para ver inteiro, mas grande o suficiente para deslocar o solo como se fosse água. Corri. Enquanto corria, sentia o chão cedendo atrás de mim, árvores tremendo, raízes se partindo. Não havia perseguição visível, mas eu sabia que não estava sozinho. Em certo momento, tropecei. Quando caí, senti algo tocar minha perna por baixo da terra. Não foi um golpe. Foi um deslizamento. Como se algo tivesse passado rente demais. Me testando. Levantei gritando e continuei correndo sem olhar para trás. Na manhã seguinte, encontrei o ponto exato onde havia caído. O solo tinha afundado completamente. E no centro daquela depressão, havia um buraco novo. Perfeito. Circular. Fundo. Foi ali que percebi algo que me gelou por dentro. Aquilo não estava cavando às cegas. Estava aprendendo meus hábitos. Mapeando meus caminhos. Medindo minhas pausas. Esperando o momento certo. E eu ainda estava caminhando. Exatamente por cima dele. Na sexta noite, eu já não dormia direito. Cada vez que fechava os olhos, sentia vibração leve sob o chão, como um aviso distante. Mesmo parado, mesmo em silêncio, a floresta parecia ocupada demais, como se algo estivesse sempre se movendo fora do meu campo de visão. Foi nessa noite que decidi montar a câmera de movimento. Escolhi um dos buracos mais recentes, perto demais do local onde eu havia tropeçado dias antes. A terra ainda estava solta, quente ao toque. Ao fincar o tripé, senti o solo ceder levemente, como se algo tivesse se afastado por baixo. Armei a câmera. Voltei para a barraca. Esperei. Por volta das 3 da manhã, o sensor disparou. O bip eletrônico ecoou baixo, mas claro demais no silêncio da floresta. Antes mesmo de olhar as imagens, eu ouvi. O chão começou a tremer. Não como um terremoto. Era ritmado, controlado, como algo se deslocando com propósito. Peguei a lanterna e iluminei a frente. A terra começou a se erguer lentamente, formando um inchaço irregular, empurrando folhas, galhos e raízes para os lados. O solo estalava, abrindo pequenas rachaduras que se espalhavam como veias. Então, rasgou. A terra se abriu de dentro para fora. Algo emergiu devagar, rompendo raízes grossas como se fossem fios podres, jogando barro para os lados com um som molhado, pesado. O corpo era longo demais para medir com o olhar.
A pele era grossa, escura, coberta por lama, raízes presas e fragmentos de pedra incrustados como se fossem parte dele. Não tinha olhos. Nenhum. Mesmo assim, a parte frontal se ergueu, sustentando-se por contrações violentas, revelando uma abertura irregular, cheia de dentes tortos, voltados para dentro, não dentes de predador, mas de contenção, como se servisse para agarrar e puxar. Fiquei congelado. O pior não foi a aparência, foi o comportamento. Ele parou. Ficou imóvel por alguns segundos longos demais. Depois, virou lentamente o corpo na minha direção. Não havia olhos para focar em mim. Mas eu soube. Soube do mesmo jeito que se sabe quando alguém está atrás de você, mesmo sem ouvir nada. Ele estava me observando. O chão atrás de mim estalou. Me virei a tempo de ver a terra afundar rapidamente, formando outro inchaço, outro movimento subterrâneo, se aproximando. Não era um só. Era quando percebi que o primeiro era apenas o que tinha subido. O ataque veio sem aviso. O corpo à minha frente se projetou para frente de forma brusca, abrindo um sulco profundo no chão. A terra explodiu em volta, e algo passou a poucos centímetros de mim, forte o suficiente para me derrubar para trás. Rolei, sentindo o chão tremer sob meu corpo. Outro impacto. Mais próximo. Raízes se partiram. Uma árvore caiu com um estalo seco. Levantei correndo. Enquanto corria, sentia o solo ceder atrás de mim, acompanhando cada mudança de direção. Não importava por onde eu fosse, algo se movia por baixo, ajustando o percurso. Em certo ponto, o chão à minha frente afundou de repente. Caí até a cintura em terra solta. Senti algo me tocar por baixo, firme, gelado, vivo. Gritei e me soltei por pouco, deixando a bota para trás. Assim que puxei a perna, a terra se fechou com violência, como uma mandíbula errando o alvo por centímetros. Continuei correndo sem olhar para trás. O som era ensurdecedor agora. Terra colapsando, árvores tombando, o arrastar pesado de algo gigantesco se movendo logo abaixo da superfície. Quando alcancei a estrada de terra, tudo parou. De uma vez só, o chão ficou imóvel. O som cessou. Até os insetos silenciaram. Fiquei ali, ofegante, esperando o ataque final que não veio. A floresta parecia satisfeita, como se tivesse decidido que, por enquanto, eu não valia o esforço. As imagens da câmera estavam vazias. Eu assisti uma vez, depois outra, depois mais uma, em câmera lenta. Nada, nenhum tremor, nenhuma distorção, nenhuma sombra passando. O horário batia exatamente com o momento em que o chão tinha se aberto na minha frente. O sensor tinha disparado. O áudio tinha sido ativado. Mas o vídeo mostrava apenas a floresta imóvel, como se nada tivesse acontecido. Quando entreguei o relatório, ninguém comentou sobre o conteúdo. Só trocaram olhares rápidos demais e pediram para eu descansar alguns dias. Disseram que o solo da área era antigo, instável, que fenômenos naturais acontecem. 2 semanas depois, interditaram tudo. Placas novas surgiram ao redor da reserva, cercas improvisadas, avisos técnicos falando de risco de colapso subterrâneo. Nenhuma menção a criaturas. Nenhuma investigação profunda. Só silêncio. Mas os buracos continuaram aparecendo. Um deles surgiu perto da estrada onde eu tinha escapado. Outro, a menos de 50 metros da cerca nova. Os funcionários diziam que eram afundamentos naturais, mas nenhum deles ficava tempo suficiente perto para observar. Eu fiquei. Certa madrugada, semanas depois de ter saído oficialmente do trabalho, voltei à área, não por coragem, mas por necessidade. Eu precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. O lugar estava diferente. A floresta parecia mais densa, mais fechada, como se tivesse crescido rápido demais. Enquanto caminhava pela estrada, senti de novo a vibração, mais fraca do que antes, mas constante. Parei. O chão estalou logo atrás de mim. Não um buraco grande, só uma depressão leve, recém-formada, como se algo tivesse subido até muito perto da superfície e desistido. Continuei andando. O som me acompanhou por baixo, devagar, paciente.
Quando cheguei ao ponto onde ficava minha antiga barraca, vi algo que me fez congelar. O solo estava perfeitamente liso, sem folhas, sem galhos, sem marcas. E no centro, uma elevação suave, quase imperceptível, pulsando lentamente. A terra se moveu. Não abriu. Não atacou. Só se ajustou, como se reconhecesse minha presença. Dei um passo para trás. O chão respondeu com um estalo profundo, e vários pontos ao redor começaram a ceder ao mesmo tempo. Pequenos afundamentos se formando em círculo. Não era um ataque. Era um aviso. Corri antes que fechasse. Hoje, eu não trabalho mais em floresta nenhuma. Não entro em trilhas. Evito lugares onde a terra parece fofa demais. Mas às vezes, andando pela cidade, sinto algo estranho sob meus pés. Uma vibração leve, ritmada, como se o chão estivesse me reconhecendo. E eu tenho certeza de uma coisa: aquilo não vivia na floresta. A floresta foi plantada ali para conter. Cresceu por décadas, talvez séculos, sobre algo que nunca deveria ter sido perturbado. Nós não invadimos o território dele. Nós apenas caminhamos sobre o que estava dormindo. E agora que acordou, a terra nunca mais vai ficar quieta. Se você chegou até aqui, talvez já tenha entendido porque eu nunca mais voltei para aquele lugar. Algumas coisas não querem ser vistas. Outras não querem ser esquecidas. Se essa história te deixou com aquela sensação estranha, como se o chão sob seus pés não fosse tão sólido assim, então você sabe que não é só imaginação. Deixe um like, não para apoiar o vídeo, mas para mostrar que você ainda está aí. E se inscreva no canal, porque existem histórias que continuam se movendo, mesmo depois que a gente para de contar. E algumas delas estão mais perto do que você imagina.